meus caros, vocês já se inscreveram aqui na Salazar TV? Então, inscreva-se. Aqui você vai ficar sempre muito bem informado aqui. E aí, torcedor, tô trazendo aqui um corte atualizado cheio de notícias. Só que antes, se inscreve aí para dar aquela força. Não tem cautelar da justiça? E quem alegou isso foi a própria defesa do Andrés. Percebe a contradição? O Apple Watch ajuda a acompanhar seu ciclo. E o iPhone dá o panorama para você ficar em sintonia com seu corpo. Complicado. Dito isso, uma última informação. O Corinthians resolveu a questão do Garro. Na verdade, o Corinthians não resolveu. O Corinthians só impediu uma nova punição da FIFA. Foi lá e pagou o Tadieres. Mas a dívida do Corinthians ficou até maior. O Corinthians pegou uma grana emprestada, mandou pro Tadieres, pagou o Tadieres. A dívida do Corinthians ficou maior, porque agora ela tem que pagar essa empresa da onde o Corinthians tirou a grana, que vai vir com juros e correção. Ou seja, se não pagar esses caras vão processar o Corinthians. A diferença é que esse processo não gera uma punição na FIFA. Mas é o Corinthians, como eu sempre falo para vocês, não sabe de onde tira dinheiro e não tem recebido proposta por jogador nenhum, propostas satisfatórias, né, condizente com o valor de mercado dos caras. Então o Corinthians fez uma dívida maior do que a que ele tinha. O Corinthians não conseguiu derrubar ainda o transfer ban do Martínez, entende que isso não é urgente agora no momento, porque tem que esperar a janela abrir, o time está mais preocupado em não perder jogador do que em contratar. Então não é uma urgência do Corinthians nesse momento. A preocupação era evitar uma nova punição, depois buscar dinheiro, mas a verdade é que o Corinthians não tem mais de onde tirar, e a dívida nesse ritmo não para de crescer e deve crescer ainda mais. Quem é que garante que agora o Corinthians vai ter como pagar essa empresa que emprestou o dinheiro para pagar o Garro? E essa dívida pode ficar ainda maior. E aliás, dívida pode ser um problema para um próximo vídeo. Então, o Corinthians está tendo problema no RCE, no regime centralizado de execuções. E aquilo ali, para muita gente, foi a salvação da lavoura para dar um respiro e fôlego para o Corinthians. Se aquilo cair, meu amigo, eu acho que o Corinthians simplesmente entra em colapso, porque não vai ter da onde mais tirar dinheiro, o salário continua atrasado e o Corinthians está correndo risco no RCE. O Osmar Stabile está com muito problema pessoal com os pedidos de impeachment e não está conseguindo mais gerir tanta dívida e está fazendo mais dívida e pegando de andamento e pegando empréstimo. A bola de neve não para de crescer. O déficit foi mais do que o dobro do que o esperado para abril. Gente, a situação do Corinthians é de fato calamitosa e tem mais um presidente correndo o risco de sofrer impeachment. A situação política continua assim, realmente desastrosa, e no final do ano tem eleições. Que será, hein? Tenho ouvido alguns nomes que, olha só, inacreditáveis. Mas papo para outro vídeo, tá certo? Então o Moscardo é monitorado e tem essa dificuldade do PSG querer emprestar para um clube da Europa. Ah, Samir, por que você deu a informação? Porque é só você fazer a leitura da informação, né? E eu sei que eu ganho muito hater até por falta de capacidade ou maldade das pessoas de não entender o que eu falo. Eu não estou dizendo que o Moscardo está vindo para o Corinthians. Eu estou dizendo que o Corinthians consultou o staff dele, isso é a pura verdade. O Corinthians gostaria que ele fosse substituto do André, porque o Corinthians aposta muito na venda do André agora no meio do ano, então isso para mim é uma informação. Se o Corinthians foi lá e consultou um jogador, é muita informação, porque não é que ele foi oferecido tem vários aí sendo oferecidos. E de vez em quando, eu nem dou todos os jogadores, todos os nomes que são oferecidos, mas de vez em quando eu dou alguns nomes que foram oferecidos, como o Samir, zagueiro, meu xará. A gente nem falou, né, sobre ele aqui em live, porque a gente tem feito poucas lives aí na Copa do Mundo. Enfim, então existe aí, né, jogadores oferecidos e jogadores que o Corinthians colocou no radar. Entre eles o Moscardo, tá? O que você achou, torcedor, desse corte? Não esqueça de se inscrever no canal para dar aquela força.